é sempre um desafio para mim conversar com o terceiro ano. Um desafio gostoso, um desafio legal. Mas em que sentido um desafio, né? Terceiro ano do ensino médio, não adianta a gente ficar só olhando para um lado assim supostamente mais divertido, das coisas assim boas. Tem coisas boas para caramba, lógico que tem, né? A gente sabe, por exemplo, da expectativa de terminar a escola. Eu sei dessa expectativa, né? Faz um tempinho que eu terminei a escola, mas eu sei bem como é que é essa expectativa de poder, enfim, muitas vezes a expectativa é pura e simplesmente de estar livre da escola, não é verdade? Eu estou livre da escola, não vou precisar mais ir. E também aí quem sabe entrar numa faculdade, quem sabe começar a trabalhar, ou às vezes já está trabalhando, né? E aí vai poder ficar assim se dedicando melhor, com mais tranquilidade ao trabalho, esse tipo de coisas. É um momento de muita transformação e de muito desafio, além dessas questões assim, vamos dizer, mais agradáveis, até mesmo talvez divertidas. Eu penso que é muito importante quando a gente tem esse tipo de conversa, a gente expor as questões difíceis que existem também. É sempre muito importante isso. Para quem não me conhece, eu sou psicólogo. Eu sou professor do curso de psicologia da Unifil. Meu nome é Luiz Bosco, está escrito ali. E uma coisa muito importante no nosso trabalho, na psicologia, a gente tem que falar a respeito das coisas difíceis, das coisas que estão incomodando. Então não adianta fingir que essas coisas não existam. Não adianta fingir que essas dificuldades não existam. Eu sei que muitas vezes a gente fica numa atitude de prestar atenção no que está bem, porque a gente não pode ficar o tempo todo vivendo e agindo como se estivesse carregando um fardo muito pesado. A gente não pode ficar o tempo todo agindo como se o mundo estivesse nas nossas costas ou como se a nossa cabeça estivesse cheia de todos os problemas do mundo. Então a gente precisa, às vezes, levar com leveza as coisas. Porém, para a gente trabalhar bem as nossas questões, tanto nossas de indivíduos, cada um de vocês aqui, quanto as questões mais coletivas da escola, mesmo nesse momento à distância, a gente precisa falar das dificuldades que existem. E aí tem algumas coisas assim que eu sei que passam pela maioria das pessoas nesse momento, e aí é claro que quem sabe da realidade de vocês vocês mesmos, né? São vocês mesmos. Tem aquelas questões do terceiro ano do ensino médio que são de sempre. O que a gente vai fazer? Como que vai ser depois? Se tem a questão da escolha profissional para alguns. Imagino que tem gente que já está trabalhando também. A questão do futuro, essas cobranças assim, por exemplo, família, carreira, o que é isso, né? Como lidar com essas situações todas? Tem tem aquela piadinha que a gente fala assim, agora eu não sou mais estudante, agora eu sou desempregado, né? Então, muitas vezes tem uma perspectiva não muito simples, não muito agradável para o que virá em breve. E a gente está vivendo um momento particularmente esquisito, um momento particularmente estranho, né? Ninguém aqui nesse grupo virtual, nesse momento, jamais imaginou passar por uma coisa dessas, eu tenho certeza, né? Nem perto disso. E nem nos nossos pesadelos a gente imaginava uma situação dessas, né? É uma situação difícil, é uma situação trágica, sim. A gente está aí, sei lá, 24 mil mortes já no Brasil, não sei, aproximadamente 24 mil mortes. Mas a gente tem que falar dessas coisas. A gente tem que falar dessas coisas. Se a gente fica fingindo para si mesmo, ou se nós, enquanto um grupo, uma coletividade, fica fingindo que as dificuldades não existem, que o mal-estar não existe, que o desconforto não existe, a tendência é que essas questões elas vão se avolumando, elas vão crescendo
e isso pode causar problemas ainda maiores. Pensa como uma represa, que se a gente não dá vazão, não permite que a água passe um pouco que seja, isso arrebenta, e aí as consequências são muito grandes. Então, nesse momento em que já existe um questionamento natural, digamos assim, do momento do terceiro ano do ensino médio, com relação ao que será o futuro, e a gente está passando, então, uma fase, por um período em que está todo mundo perguntando o que vai ser o futuro. Todo mundo está perguntando. Não importa a idade, não importa se estuda, se não estuda, em que momento da vida está vivendo. Todo mundo está se questionando como vai ser, como será o nosso futuro. É uma incerteza generalizada. Por mais que isso angustie, provoque um pouquinho de ansiedade na gente, ou deixe triste, alguma coisa assim, é preciso que a gente pense e fale a respeito desse desconforto com relação ao que poderá acontecer com a gente. Esse desconforto, ele tem várias consequências, várias coisas estão envolvidas nesse desconforto, e muitas vezes esse desconforto deixa a gente desanimado, deixa a gente apático, sem vontade de fazer as coisas. Porque assim, né? Se a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer no nosso futuro, nem no futuro distante, não precisa pensar no futuro distante do tipo, o que vai acontecer na minha vida daqui 10 anos? A pergunta é, o que vai acontecer com a minha vida daqui a um mês? Então a gente estava falando aqui, antes de começar, será que volta mesmo em julho? As aulas voltam em julho mesmo? As aulas presenciais? Não é? Será que até o final do ano a gente está com a nossa vida normal? O que será que é essa vida normal também? Será que a gente vai conseguir voltar para uma vida como a gente tinha antes? São todas questões pertinentes. Ah, mas se eu ficar pensando isso o tempo todo, eu vou pirar. Não é uma questão de pensar nisso o tempo todo, mas a gente precisa refletir sobre isso, porque as perguntas não respondidas, elas ficam, como eu vou dizer, elas ficam incomodando a gente, sabe? Imagina que a gente coloque assim, cada pergunta dessa não respondida é como um gato muito barulhento, assim, miando, sabe? Um gato de rua perdido, esfomeado, assim. E aí vocês já devem ter ouvido de pessoas mais velhas, principalmente, a expressão balaio de gatos, né? Então pensa que cada pergunta não respondida na nossa vida é um desses gatos que a gente coloca nesse balaio, nesse cesto, assim, e a gente fecha eles, tenta trancar eles dentro desse cesto. E aí vai ter muito barulho, vai ter muita confusão, essas coisas não vão deixar a gente em paz. Mesmo que elas não tenham resposta, é preciso pensar a respeito delas. É preciso que a gente, então, vamos dizer assim, medite a respeito. Quando eu falo meditar a respeito, então, é justamente buscar essa reflexão, buscar entender como que eu sinto, como que eu vivo essas questões, como que passam por mim essas inquietações. É um momento com uma série de dificuldades. O isolamento social é só uma delas. Aliás, os dados, se eu não me engano, são do estado de São Paulo, falam que na faixa etária até os 20 anos, o respeito ao isolamento social é de apenas 37%. Eu sei que ficar em casa tanto tempo é difícil, ficar fazendo as atividades das aulas à distância muitas vezes é bem cansativo, né? É bem chato, não é mesmo? Eu dou aula em faculdade, a faculdade para a qual eu dou aula optou pelas atividades à distância, por ter aulas à distância em vez de suspender as aulas, né? Eu sei que é muito cansativo, e é muito cansativo para todo mundo. É cansativo para os professores, é cansativo para os alunos, né? É cansativo para as famílias. E aí, no meio desse cansaço todo, dá uma vontade de sair, né? De respirar um ar novo, de ver os amigos, né? Não sei, por exemplo, eu moro perto
da Praça dos Burgueses. E eu sei que o pessoal tá indo lá e fica passeando lá e faz caminhada da Trilha Verde, vai lá à noite e vai lá e fumar narguile e vai lá tomar uma Skol Beats lá, né? Mesmo estando em tempos de isolamento. Veja bem, em outros tempos eu não diria nada a respeito disso, porque, ué, tá fazendo 16, 17 anos, não vai sair de casa, né? É que esse é um momento particularmente difícil. E aí a gente fica naquela inquietação assim, ah, mas eu vou ficar em casa para quê? E parece também até que os problemas são muito distantes, eles acontecem lá, não acontecem perto da gente, né? Mas são questões que dizem respeito a todos nós. Por mais que seja difícil, é um momento em que a gente tem que pensar coletivamente, pensar em si mesmo também e pensar coletivamente também. No meio disso tudo, o isolamento, mesmo que não seja assim aquele isolamento tão radical, esse momento de isolamento faz com que surjam, na verdade não surjam, faz com que venham à tona, se revelem questões a respeito da gente e a respeito das relações com as pessoas próximas, a respeito das relações com a nossa família, porque agora a gente passa mais tempo com a família, né? E aí então algumas questões parecem assim ficarem mais fortes, parecem ficar mais evidência, né? Todas aquelas dificuldades de se relacionar, às vezes não é fácil aguentar a família, né? Credo, precisa falar desse jeito? Bom, é minha função falar com franqueza, é minha função falar de maneira clara, de maneira nítida, porque a gente tem que abordar essas coisas. E aí, muitas vezes, eu imagino, nesse clima, nesse momento que a gente está vivendo, como não está difícil a gente ter que lidar com as questões da família. Ter que passar tanto tempo, ter que passar tanto tempo dentro de casa, né? Essas dificuldades acontecem com todo mundo, mas falando assim, esse momento ensino médio, fim do ensino médio, muitas vezes a família parece só um peso, né? Uma encheção mesmo. Uma coisa assim que dá vontade só de ficar longe. Não é para todo mundo, lógico que não. Mas para muita gente eu sei que passa essa sensação. Uma vontade só de ficar longe. E agora a gente se vê numa situação em que é preciso estar perto muito tempo, quase o dia inteiro tem que ficar perto. O que é esse incômodo? Acontece que tem várias questões aí, mas as questões de quem está aí no final do ensino médio, só quem está nesse momento entende. Só quem está nesse momento entende mesmo. Nós, professores, a gente que trabalha com educação, eu não sou professor de escola, mas trabalho com educação, a gente se aproxima de entender essas questões. Mas essas questões, elas dizem respeito, então, a você que está aí terminando o ensino médio, e existe essa diferença, então, por isso que muitas famílias, às vezes, simplesmente não entendem, não conseguem se aproximar, não conseguem dialogar, não conseguem conversar, não conseguem ter essa proximidade, não conseguem entender. Não consegue entender muitas vezes, inclusive, que você só quer ficar quieto no seu canto, né? Tem gente que eu só quero ficar quieto no meu canto, não vem me encher, não vem falar na minha orelha, né? Muitas vezes a família pega de falar na orelha e fala, e fala, e fala, e fala. E fala assim, parece que não quer deixar em paz, né? É cobrança, cobrança, muita cobrança. Cobrança nesse momento? Como fazer tanta cobrança nesse momento, né? Procurar um emprego nesse momento? Como? Onde? Pensar no futuro nesse momento? Essas cobranças são difíceis, essas cobranças são complicadas. Porém, eu entendo que essas cobranças aconteçam, muitas vezes as pessoas estão esperando o melhor da gente, por isso que elas
fazem essas cobranças. E além disso, tem as questões que talvez já existissem e que agora eu vejo que elas ficam mais intensas, mais fortes. Como, por exemplo, se sentir sozinho, se sentir sozinha. É um assunto que eu sei que tem gente que tem um pouco de vergonha de abordar esse assunto, de expor essas questões, mas é uma coisa que pode acontecer com todo mundo já se sentiu assim em algum momento da vida, né? Sentir sozinho, sentir sozinha. Parece que ninguém gosta de mim, inclusive com preocupações assim, será que eu vou conseguir alguém na minha vida? Será que um dia vai aparecer alguém para mim? E aí nesse momento de isolamento então, nossa, onde, como, quem, né? Como que eu vou conseguir? É muito difícil quando a gente está se sentindo assim sozinho, ou até mesmo desprezado, desprezada, deixado de lado. Às vezes a gente tem essa sensação assim de que a gente não faz parte de nada mesmo. Nem dentro da família, parece que na família só tem implicância, só tem encheção de saco, né? Parece que dentro da família só cobram. Muitas vezes até mesmo dizem que, na família dizem que a gente é inútil, fica uma sensação de ser inútil, de não servir para nada. Na escola, às vezes, eu sei que a gente sente isso também, de não fazer parte de nada, de não se sentir aceito, de não sentir se encaixando em nada. Parece que só tem cobrança, só tem exigência. E isso faz a gente se sentir, então, pequenininho, faz a gente se sentir diminuído, distante de todo mundo, como se, inclusive, às vezes até com raiva, né? Com raiva das pessoas, com raiva da escola, com raiva da família, ninguém coopera comigo, é fácil criticar, mas é difícil de me entender, não é? É fácil falar mal de mim, mas é muito difícil tentar estar ao meu lado, tentar me ajudar. Nesse momento de isolamento, eu vejo que tudo isso fica bem mais intenso. Tudo isso está ficando assim, mais forte, mais evidente, tá? À mostra, dá para enxergar com mais facilidade isso. O que a gente faz? Então, a primeira coisa é isso de falar a respeito. A primeira coisa é trazer luz para isso, mostrar que isso acontece, entender que isso acontece, verificar que isso acontece. Não fingir para si mesmo, para si mesma, que não há problemas. Fingir que não há problemas. Isso não é saída, né? Isso é uma coisa assim que só adia a gente se confrontar com nossas questões, que só adia a gente procurar entender as nossas questões, né? Uma coisa que eu vejo que é importante, quando eu falo disso, eu entendo que nem todo mundo pensa dessa forma, eu entendo que nem todo mundo vai se identificar, essas questões não dizem respeito a todo mundo. Mas uma coisa que eu penso que é muito importante, que é indispensável falar a gente não pode desmerecer jamais, de jeito nenhum, a dor das outras pessoas. Cada um de nós, cada um de vocês, vive algumas situações, cada um de vocês tem suas dificuldades, cada um de vocês está passando por esse momento difícil de uma maneira que só você sabe. E a gente sabe como é ruim quando nos julgam, quando desmerecem a nossa dor. Então, da mesma maneira, a gente precisa evitar sempre desmerecer a dor dos outros, porque cada dor é muito específica. Até mesmo a gente na psicologia, né, a gente estuda, vamos dizer assim, como funciona a mente das pessoas, o comportamento, incluindo aí as dores do ser humano na sua existência, de forma geral, mas cada pessoa tem a sua história muito específica. Cada pessoa está vivendo esse momento de um jeito muito específico. Então, por isso que eu fico insistindo em que é preciso falar a respeito, é preciso entender como que estão sendo as suas questões. Quais são as suas dores? Porque as suas dores são só suas.
As pessoas que estão próximas de você podem até tentar te ajudar, e isso é bom, isso é importante. Mas você precisa revelar para si mesmo, para si mesma, quais são suas dores, quais são suas questões. Às vezes sozinho é muito difícil, às vezes sozinho é muito difícil, a gente precisa de um auxílio, de alguém que a gente gosta, de alguém que a gente confia, ou até mesmo de um auxílio profissional. Esse momento está difícil para tudo, até mesmo para procurar auxílio profissional, né, de psicólogo, de médico, que seja. Mas lembrem-se de valorizar aquelas pessoas próximas a vocês, principalmente lembrem-se sempre de ter alguém como referência. Alguém assim em quem você confia e com quem você pode falar nos momentos em que você se sente mal, que você precisa desabafar. Não fica só guardando para si mesmo, para si mesma. Não fica acumulando coisas. Quem que é essa pessoa de referência? Pode ser um amigo, uma amiga, claro que pode ser alguém da família, sem sombra de dúvida. É que muitas vezes a gente tem vergonha, a gente não se sente à vontade de expor as coisas para a família, muitas vezes a família não entende, não é? A gente vai falar assim, por exemplo, que tá desconfiado de que está passando por uma depressão, e eu sei que muitas vezes, infelizmente, a família não vai entender, vai falar que é frescura, vai falar que, sei lá, que é alguma questão até, sei, espiritual, não é? Não vai, infelizmente, dar aquela atenção devida, aquela atenção necessária. Mas tenta pensar em uma pessoa de referência, pode ser um professor, uma professora, pode ser, enfim, colega de escola, mas é alguém com quem você se sente à vontade para conversar a respeito de suas questões. E mantenha contato com essa pessoa de referência, né? É claro que a gente não vai ficar expondo nossos problemas e nossas questões para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. É bastante comum, não é todo mundo que faz, mas é bastante comum as pessoas exporem seus problemas nas redes sociais, Facebook, Instagram, sei lá. E eu entendo que às vezes a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, que a gente precisa expor de alguma forma e a gente sente que ninguém está ouvindo, a gente sente que ninguém está dando bola para aquilo, que a gente não tem onde ser ouvido, onde ser ouvida, né? A gente não tem a quem recorrer, para que lado correr, fica uma sensação que está apertado, que a gente está numa gaiolinha estreitinha, que a gente não tem espaço nem para respirar. Tem até gente que relata devido à questão, principalmente da ansiedade, essa falta de ar, essa sensação de que o fôlego está curtinho, de que está tudo apertado, não é? E de fato é uma coisa muscular até quando a gente, em certas situações de muita tristeza, de ansiedade, a musculatura de fato ela se contrai, então a gente sente apertado, assim, a gente sente a respiração curta, porque a musculatura do diafragma, que é aqui na chamada boca do estômago, né, ela, ela fica curta, ela fica estreita, ela fica rígida, enrijecida, assim, né? Então a gente corre desabafar em qualquer lugar, e aí eu vejo, às vezes, as pessoas desabafando em redes sociais, né? Qual que é a questão de desabafar em redes sociais? É que ali está público o seu desabafo e pode ser que alguém não respeite o seu momento, tire sarro, fale coisas que você não gostaria de ouvir. Por isso eu falo de ter assim pessoas de referência com quem você possa conversar, que você não tenha vergonha de falar de suas questões e inclusive de pedir ajuda, tá? E isso eu falo para os homens presentes aqui também. Está numa maioria aqui, nosso grupo tem maioria de mulheres, mas falo isso para os homens também, porque nós homens somos fortes, a gente não tem esse tipo de problema. Temos sim, e a gente pode falar de nossas questões também, pode falar de nossas dificuldades também. Estou falando isso levando em consideração quem eu mesmo sou, que é difícil falar das minhas próprias dificuldades também. Preciso estar lembrando que a gente precisa expor nossas dificuldades para trabalhá-las, né? Para fazer aquele trabalho assim de entendê-las, de encaixá-las na nossa vida, de organizá-las e de alguma forma assim
a gente poder, então, seguir a nossa vida de uma maneira minimamente agradável, minimamente construtiva, minimamente saudável. A gente precisa se cuidar de forma geral. Cuidar-se individualmente. E aí, assim, sou psicólogo, mas eu tenho que me intrometer em outros assuntos, né? Cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo também, que seja aí uma atividade física mínima, se alimentar adequadamente, tomar água, né? Tem que lembrar de tomar água. E não deixar que muitas vezes uma certa rotina, como eu vou dizer assim, uma certa rotina em que nada parece funcionar, não tem vontade de fazer nada, né? Porque às vezes esse período de isolamento que a gente está, mesmo vocês fazendo aula EAD, mesmo nós envolvidos, nós professores envolvidos nas atividades EAD, às vezes parece um eterno domingo. Sabe, domingo à tarde, que você não tem nada para fazer? Parece um eterno domingo à tarde, né? Uma coisa assim, aquela coisa assim, ai, aquele tédio, não tem vontade de fazer nada. Aí você olha no celular, olha no celular, olha no celular, enjoa de celular, dá vontade de jogar o celular pela janela, de tanto tempo que olhou o celular, vai na televisão, não tem nada para fazer, não é? Tem aquela pilha de atividade EAD para fazer, aquela pilha de trabalho para fazer, de pergunta para responder, sei lá, de vídeo para assistir, de aula para assistir. Assim, ai meu Deus, não quero fazer nada, quero fazer nada. E aí, assim, fica acordado até 3:30 da manhã, levanta 2 horas da tarde, aquela rotina assim que parece que só se arrasta, não troca de roupa, não toma banho, fica 3, 4 dias com a mesma roupa, de pijama, porque não está fazendo diferença mesmo, né? Eu posso assistir as aulas EAD sem, com a câmera desligada, não é? Então, não toma banho 4, 5 dias, escova os dentes 4, 5 dias, fica ali de boa. E aí parece assim, então, que a gente está vivendo um eterno sábado, um eterno domingo. A nossa rotina foi alterada fortemente, mas a gente precisa se sentir funcionando, né? Fazendo coisas úteis, fazendo coisas úteis. Mas eu digo assim, sentir-se funcionando, sentir-se vivo, fazendo coisas também que me interessam, fazendo coisas que não me interessam, mas que são compromissos, porque isso também faz parte desse sentir-se funcionando. Eu tenho prazo para fazer as coisas, eu tenho data para fazer as coisas, eu sou obrigado a manter uma rotina mínima. Só que isso, por mais que às vezes não seja agradável, isso faz com que eu me sinta funcionando. Vou até usar um termo mais forte, eu me sinto existindo. Porque eu continuo fazendo coisas minimamente importantes. Eu continuo fazendo coisas que às vezes não me agradam, mas são importantes para minha vida continuar, para minha vida continuar sendo tocada para frente, né? Então essa é uma orientação geral assim para esse momento de isolamento, a gente manter uma rotina mínima, sabe? Tudo bem que eu acredito que tá todo mundo achando muito bom não ter que ir para a escola às 7 da manhã nesse frio. Beleza. Mas a gente precisa manter uma rotina mínima justamente para manter essa sensação de que eu estou funcionando, eu estou existindo, existe vida aqui ainda, né? Eu não estou simplesmente arrastando do quarto para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto. Não estou me arrastando pela casa com aquele moletom furado. Tudo bem, fica com o moletom furado o dia inteiro, não tem problema não. Mas é preciso que minha vida volte a ter cores, e para isso eu preciso me mexer, para isso eu preciso fazer coisas interessantes, coisas úteis, inclusive continuar estudando. Não quero entrar aqui, por favor, num momento assim de ficar ditando regra, ditando lição de moral. Vocês têm que estudar, vocês têm que estudar. Mas continuem estudando, por mais difícil que esteja, por mais que a gente não concorde inteiramente com esse jeito que está funcionando o EAD. Eu não tenho compromisso aqui de fingir que está tudo bem, não. Eu sei que a gente discorda, assim, de como as coisas estão funcionando. Não estou falando especificamente da escola. Estou falando especificamente da escola José Augusto, não. Estou falando de forma geral, como que o Estado de São Paulo, como que o Estado do Paraná está fazendo isso, né? Como que está sendo feito
como que está sendo feita a manutenção das atividades das aulas, né? Eu sei que a gente não concorda. Mas a gente precisa continuar estudando de alguma forma. Eu sei que a gente teve até um movimento aí para adiar o Enem, movimento com o qual eu concordo. E não está no melhor momento para se pensar mesmo em fazer Enem e ter vestibulares. De qualquer forma, se vai ser no final do ano, se vai ser em dezembro, se vai ser em janeiro de 2021, se vai ser em meados de 2021, não importa. Continuem estudando, continuemos todos nós estudando, do jeito que dá, fazendo as atividades EAD, vendo coisa por fora no YouTube, enfim. Continuar procurando conhecimento, continuar procurando informações. Ah, mas eu não estou vendo muita utilidade nisso tudo. Ou não estou interessado em vestibular em Enem, não sei por que eu estou estudando ainda. Né? Falta só um ano para terminar o ensino médio e conhecimento é uma coisa que não se joga fora, conhecimento não enferruja, conhecimento não apodrece, conhecimento não se perde. Conhecimento é algo que a gente carrega para a vida inteira. Então, continuemos sim estudando. Agora talvez não faça muito sentido, mas vai fazer sentido mais para frente. Então é preciso que a gente se cuide. Falei de se cuidar individualmente, vamos nos cuidar coletivamente também. Como nós podemos nos cuidar uns dos outros enquanto uma coletividade. Como esse grupo do terceiro ano do ensino médio pode cuidar-se um do outro enquanto uma coletividade. Né? Uma coletividade que são alunos e professores também. Está todo mundo no mesmo barco, em situações diferentes, mas estamos juntos nessa e a gente precisa cuidar-se um do outro. A escola, enquanto uma comunidade, cuidar-se um do outro. Né? Quem já viu falando em outros momentos sabe que eu sempre falo isso. Por quê? Porque o ser humano é um bicho social. Eu não lembro se vocês têm aula de filosofia ou algo assim, né? Que fala que o ser humano é um animal político. O Aristóteles disse isso, né? Que isso quer dizer? Que o ser humano precisa do outro ser humano. Alguns gostam menos de outros seres humanos, né? Alguns gostam menos de estar com pessoas, eu entendo. Mas todo mundo precisa desse cuidado mútuo, um cuidar-se ao outro, uma condição existencial fundamental para nós. O cuidar-se, de si e cuidar uns dos outros. Não é cuidar da vida dos outros, não, tá? É a gente se cuidar mutuamente, se importar um com o outro. Eu sei que é difícil, e não estou falando aqui como uma coisa assim, uma coisa inspirada, assim, e não tem receita para isso. É um ideal, é uma coisa que a gente precisa ter como ideal para guiar nossas ações, para guiar nosso comportamento, para guiar a forma como a gente se relaciona, principalmente nesse momento difícil que a gente está passando, para que a gente passe razoavelmente bem por esse momento.